Bom, pessoal, primeiro áudio do livro do nosso querido Marcelo Gleiser, A Ilha do Conhecimento, os limites da ciência e a busca por sentido. Como sempre, começo sempre pelo final, recomendo a todos que quando forem ler um livro, não livros de romance, para saber quem foi que matou e o detetive está procurando. Aí, spoiler. Mas o livro profissional tem que se ler pelo final. Um autor, quando escreve um livro, ele tem um projeto e ele quer dizer para as pessoas uma determinada coisa. No final ele diz o que é isso. Então a gente já vai para o final, já entende qual é a perspectiva dele, facilita muito a leitura, economiza tempo. Recomendo a todo mundo começar sempre pelo final. Então, lá no último parágrafo que ele diz, abre aspas para o nosso querido Marcelo Gleiser, abraçar nossa imperfeição e incompletude do saber, celebrando nossa compulsão para ampliar a ilha do conhecimento. Essa ideia da ilha do conhecimento é muito interessante porque nós trabalhamos com a ideia do vácuo tecnocultural. Da mesma maneira que a gente expande a ilha do conhecimento, a gente também expande as tecnologias que nos possibilitam fazer coisas que a gente não podia. Tecnologias e ideias criam tecnoplaneta. O tecnoplaneta é cercado de tecnologias e ideias. Né? Surgem novas ideias. Por exemplo, a ideia da república, no lugar da monarquia absolutista, foi uma ideia que expandiu o tecnoplaneta. Tem o rei. O que a gente bota no lugar? Vamos criar uma república e a gente elege as pessoas de tempos em tempos. Pô, legal. Expandiu o tecnoplaneta. E aí os países começaram a adotar esse novo modelo, que é o modelo em que permite a descentralização e que permite uma relação melhor com a complexidade que foi aumentando. Então, a gente expande. Então, ele está falando aqui da Ilha do Conhecimento e nós vamos falar, né, e a gente fala do tecnoplaneta. E o tecnoplaneta é formado de ideias e tecnologia. Quando você cria novas tecnologias, você permite fazer coisas que você não podia antes, e quando você tem novas ideias também. Só que as tecnologias, né, além das ideias, elas permitem fazer coisas que, na ação, o avião, o barco, o submarino, o foguete, permite fazer coisas que a gente não podia. Né? Então são características diferentes, ideias e tecnologias. Mas a ideia da ilha do conhecimento vai no que a gente chama de vácuo tecnocultural. Outro destaque também na última página, que eu fiz esse destaque e mandei para vocês, é o mapa do que chamamos de realidade é um mosaico de ideias em constante transformação. E aqui a gente vai ter a pista, galera, que é o seguinte, já falei isso aqui várias vezes nas leituras. Nós lemos para os nossos clientes. Eu, como metafuturista, leio para melhorar e aprimorar a nossa narrativa, para que vocês possam usar a narrativa para fazer o projeto de vocês como futuristas. Então, vocês são os meus clientes, eu leio para vocês. Então, eu vou ao supermercado do Marcelo Gleiser. Aí eu digo o seguinte, tem vários supermercados de especialidades. Tem loja de fruta, tem loja de... e aí no caso dos futuristas, né? Loja de material elétrico, loja de construção, loja de equipamentos para faxina, material de limpeza, etc. O Marcelo Gleiser vai nos dar a possibilidade para ajudar os futuristas mediadores. O Brabandere foi um livro bacana para os futuristas mediadores também. Né? O livro que a gente leu A Arte da Visão de Longo Prazo do Schwartz foi um livro para os cenaristas e o nosso livro aqui, do Marcelo Gleiser, vai reforçar, vai nos ajudar, vai enriquecer, vai nos dar subsídio, frases, ideias, bababá, para os futuristas mediadores no fortalecimento da certeza provisória razoável. Ele vai falar o tempo todo de certeza provisória razoável. E aí a gente então tem uma coisa interessante. O que a gente pode pegar para enriquecer o nosso discurso de certeza provisória razoável, que vai contra o dogmatismo, né? Principalmente o dogmatismo. A gente tem que
trabalhar com a inovação, trabalhar com a realidade, vai trabalhar também, né, é uma base importante para a formação dos jovens que precisam trabalhar num mundo mais inovador, num mundo mutante, num aprendizado constante. E aí o Marcelo Gleiser já tinha falado isso naquele outro livro dele, que eu gostei bastante. Esse livro eu fui no lançamento dele, ele não fez autógrafo, mas eu fui no lançamento desse livro aqui do Marcelo Gleiser, embalado naquele outro livro dele, em que ele fala, não estou lembrando o nome agora, em que ele fala que na física tinham determinados físicos que diziam: chegou a teoria das cordas, acabou a física. Ele falou: não, isso é um absurdo. Nunca vamos acabar, porque a realidade é sempre isso que ele fala, é um mosaico que a gente vai sempre estar em processo de transformação e nunca chegar. Essa é uma visão aristotélica, é uma visão de realidade mutante, que é uma realidade que a gente se aproxima dela e nunca encosta nela, né? E obviamente que tem gente que se aproxima melhor e consegue resultados melhores. Então, é a primeira abordagem do livro do Marcelo Gleiser, sempre lendo para o final, lendo para vocês, lendo com foco na narrativa e já dizendo que, a princípio, pode ser que a gente possa ter grandes surpresas, o livro é um livro recomendado para os futuristas mediadores. As pessoas que vão ajudar pessoas, profissionais e organizações a superar a crise psicológica e emocional diante das mudanças que a gente está passando com a chegada da civilização 2.0. Bom, é isso aí, galera. Vamos em frente. Bom, vamos aqui para o nosso segundo áudio da Ilha do Conhecimento, Marcelo Gleiser, os limites da ciência e a busca por sentido. Na linha das leituras bimodais, nossa leitura é uma leitura objetiva, procurando melhorar a narrativa. O livro do Marcelo Gleiser, eu já falei isso no primeiro áudio, se caracteriza como um livro útil para o futurista mediador, aquele cidadão que vai querer ajudar as pessoas a superar as crises psicológicas diante do mundo digital. Em particular, existe um problema que está aí na nossa narrativa, está no processo de formação, quando a gente aborda alguns problemas psicológicos. Um deles é o dogmatismo. O dogmatismo, ele parte do princípio que existe uma relação direta com a realidade e que a pessoa conhece a realidade diretamente. O Marcelo Gleiser vai trabalhar exatamente numa linha da ciência no fundo, ele está falando da certeza provisória razoável, né? Em vários momentos aqui, já no início, estou no início, né? Voltei, a gente fez uma leitura da conclusão e veio para o início, eu já mandei umas frases para vocês, né? O que chamamos de realidade é um mosaico de ideias em constante mutação. Isso é a certeza provisória razoável. Tal como o nosso sentido, todos os instrumentos têm alcance limitado. Ele trabalha com a ideia de ciência, né? Conhecimento científico e tecnologia. Então, a ilha do conhecimento dele é uma tecno-ilha, né? Com conhecimento. Então, a pessoa que vai fazer o trabalho do mediador precisa entrar aqui no livro do Gleiser para pegar material. O que sabemos do mundo vem daquilo que podemos detectar e medir. Página 20. Sofremos de uma miopia incurável, ou seja, não dá para entrar em contato com a realidade. Então a gente tem sempre uma visão provisória. Ele vai meio que ainda na linha, né, do Thomas Kuhn, que também tinha essa ideia, vai na linha de vários autores que colocam o conhecimento como uma coisa aberta, e ele diz que conforme a gente vai avançando e vai expandindo a ilha do conhecimento, mais a gente vai conhecendo e mais a gente vai desconhecendo também. Então, vai citando, né, etapas de momentos que a gente vai precisando ter essa humildade em relação ao conhecimento. O Marcelo Gleiser é a base para
para a certeza provisória razoável, e provavelmente a ideia da certeza provisória razoável, eu tenho lido bastante o Glaser, né? Durante muito tempo ele foi, a frase dele, né? Não existe explicações finais, existem explicações melhores. Passou no meu blog, sei lá, acho que 10 anos no blog. Agora eu mudei para Ayn Rand, né? A frase que eu botei no blog agora é: você pode ignorar a realidade, mas não as consequências de ignorar a realidade. Então eu mudei, mas eu passei muito tempo com a frase do Glaser. Então o Glaser tem essa coisa do antidogmatismo. Volto a dizer, a nossa leitura é uma leitura focada, é uma leitura profissional focada para ajudar as pessoas a desenvolver a narrativa dentro dos perfis. Então o futurista mediador vai ler o livro do Glaser para pegar subsídios para trabalhar com a ideia, para fazer uma palestra, para fazer um curso, para fazer um trabalho, para fazer qualquer coisa, né, com a ideia da certeza provisória razoável, um embasamento para essa certeza. Aí ele vai falar bastante sobre isso, né? Tem um ponto que eu acho interessante nesse livro do Glaser, e aí seria uma discordância com ele, que é a questão da ciência como curiosidade e ciência como solucionadora de problema. Eu acho que a gente tem aí uma divisão. O Glaser me parece que trabalha com a ideia da ciência como a ciência como curiosidade do ser humano. E eu acho que a ciência ela foi criada para resolver problemas. E, na verdade, para você poder avaliar o que é razoável, você tem que testar a conclusão que você chegou. Se você não consegue testar, e aí realmente tem coisas que você não consegue testar, né, você entra numa divisão que seria a ciência. Eu não acredito em ciência aplicada e ciência pura, isso para mim é mimimi total. O que você tem é a ciência de resolução de problemas, que é a ciência da sobrevivência, e essa você está próximo do operacional, e aí você pode aferir, as pessoas que estão sofrendo aquele problema podem aferir se aquilo melhorou ou não. É uma referência das pessoas que sofrem, que querem resolver, que querem melhorar de qualidade de vida, vão aferir se aquilo ali funciona ou não. E você tem a ciência da curiosidade, que também é válido na pirâmide de Maslow, né? Depois da ciência da curiosidade, você tem a arte, né? A ciência da curiosidade ficaria entre essa ciência da sobrevivência e a arte. Então você tem interesse nos dinossauros, você tem interesse em determinado tipo de espécie de animal, etc, etc. E são próximos da curiosidade. Existem métodos para você fazer um trabalho mais interessante sobre isso, né? Mas são algo diferente do que da ciência da sobrevivência. E nós trabalhamos com a ciência da sobrevivência. O futurismo competitivo, por isso que a gente botou essa palavra competitivo, visa ajudar as pessoas a competir nesse mundo digital, a sobreviver no mundo digital. Então é uma ciência da sobrevivência, né? E a ciência da sobrevivência ela é a base, é fundamental. Se a gente fosse falar da pirâmide de Maslow, é o chão do conhecimento. E o Glaser trabalha um pouco nessa ideia da ciência, mistura as duas coisas, né? E eu acho bom separar, porque a ciência da curiosidade, ela realmente, quando a pessoa diz assim, eu não tenho como medir, a gente não sabe, a gente está falando dos dinossauros, realmente, fulano disse isso, fulano disse aquilo, não, Napoleão teve 3 filhos, não teve 2, aí teve um livro tal que diz que tem 2, tem 3, quer dizer, isso tudo as pessoas têm curiosidade, são demandas humanas, mas são demandas humanas de segundo escalão, mas tem as demandas humanas de primeiro escalão, em que a gente se dedica mais para poder sobreviver. Então seria aí um porém nesse negócio e abre para a gente uma discussão interessante. Então é isso, estamos aqui, fomos até a página 21 e estamos caminhando no livro do nosso querido Marcelo Glaser, que é um livro bom para os mediadores e principalmente para os mediadores quando eles forem abordar a questão do
dogmatismo ou do antidogmatismo e da certeza provisória razoável. Vai ter muitas frases, muitas coisas interessantes sobre isso. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estou aqui lendo o livro do Glaser e a leituras são ferramentas, né, para você poder agregar coisas e ter insights. Então, quando o Marcelo Glaser fala, e a gente trabalha e é alinhado com ele com a certeza provisória razoável, eu acho que existe uma discussão, um debate, um diálogo importante na questão da ciência, que é essa discussão de ciência aplicada e ciência pura, que, na minha opinião, é uma baboseira total. Com a ideia do edifício do pensamento, a gente mata isso. O edifício do pensamento mostra que filosofia, teoria, metodologia, operacional, problema, estão interligados. Dependendo do problema, você tem que subir ou descer. Vai usar o método indutivo ou dedutivo. Mesmos paradigmas ou crise de paradigma. Né? Então, ciência normal, ciência extraordinária. Momento normal, momento extraordinário. Futurismo normal, futurismo extraordinário. Então, mata essa ideia de ciência aplicada e ciência pura. Isso não tem nada a ver. Né? Toda a ciência, teoricamente, visa um determinado tipo de aplicação. E aí, refletindo sobre isso, eu estou incluindo, aí não estou avaliando o livro do Glaser, mas estou pegando um insight a partir do livro dele para a gente conversar. Qual é o insight? Que nós temos dois tipos de ciência aí, trabalhando aí já com a ideia do Maslow. Né? Nós temos o ser humano pede para os cientistas estudarem para ele algumas coisas, com duas demandas. No primeiro dia que surgiu o primeiro pensador, digamos, né, foi exatamente quando ele teve um problema complexo, que alguém queria uma resposta. Seja um problema complexo, aí vamos lá, de sobrevivência, seja um problema complexo de existência. E aí a gente vai separar essas duas coisas. O problema complexo de sobrevivência é aquele que gera um problema que a pessoa não consegue viver melhor. Ou está vivendo pior, ou não está vivendo bem, tem que viver melhor, as coisas não estão funcionando. Então ele quer uma coisa operacional. Ele quer solucionar um problema operacional. E aí, quando você tem a ciência, você acaba entregando uma metodologia. Essa ciência da sobrevivência, o objetivo dela é entregar uma metodologia. Seja ela, primeiro, uma teoria que vai organizar as forças, essas forças são organizadas, cria o mapa permite criar a metodologia e a metodologia cria o operacional. Aí você entrega e aí você faz a avaliação. Melhorou? Continuou tudo igual ou piorou? E aí você valida essa ciência da sobrevivência. Ela tem um objetivo, um foco. Objetivo ali, tem que fazer tal coisa, assim, assim, assim. Então ela desce o edifício do pensamento. Então é a chamada ciência da sobrevivência. Depois nós temos a ciência da existência. Eu quero saber, né, como é que são os anéis de Saturno, eu quero saber como é que são, né, o que são os buracos negros, eu quero saber como é que os dinossauros viveram, eu quero saber como é que o sabiá de rabo comprido se reproduz, né? Ou como um sobrinho meu disse que queria saber como é que queria fazer traçar alguma coisa do voo das borboletas. Tudo isso é ciência da existência. Você cria um método. Por que a gente vai chamar isso de ciência? Porque você pode ter um método de análise mais rigoroso para fazer aquela análise, porque você pode também fazer um documentário qualquer, artístico e tal, e aí você não tem compromisso nenhum com nenhum método. Então você vai analisar o osso do dinossauro, vai comparar com outro, vai usar uma máquina de aferição de tempo, então você vai usar tecnologia, etc. Tal. Mas é um tipo de ciência que é a ciência da existência. O resultado final é a curiosidade. Depois, o que é melhor, pior? Não é nem melhor nem pior. Num país em que você tem grandes crises de sobrevivência, né, se sugere
que você invista cada vez mais na ciência da sobrevivência. Resolver os problemas básicos, água, luz, esgoto, comunicação, internet, né? Quer dizer, seria muito bom, justiça, investir, educação, investir neste modelo. Num país como a Dinamarca, por exemplo, que uma série de coisas foram resolvidas, como estava na pirâmide de Maslow, você vai jogar uma ciência da existência. As pessoas vão ficar curiosas, já resolveram os seus problemas. O ser humano é um espiral. E aí a gente divide bem o processo. E não é assim, só é ciência aquilo que você resolve problemas de sobrevivência. Não. Você tem ciência que você vai trabalhar com a curiosidade, que é uma demanda humana. Então a gente não está com preconceito em relação à ciência da existência. Simplesmente a gente tem que dizer, isso é a ciência da existência e não tem métrica. Se o cara diz que o dinossauro não sei o quê, o outro vai dizer que não, você não tem como fazer a métrica. Né? Você pode dizer, parece que é mais razoável isso que ele está dizendo, mas não tem métrica. Na outra, não. Na outra tem métrica. A ciência da sobrevivência tem métrica. Né? E quem vai aferir essa métrica é o sofredor. É o cara que está sofrendo com aquele problema que você diz, agora eu vou criar aqui um ambiente de uma luz de qualidade, mas com um preço reduzido. Realmente está criando? Barateou o custo? Ou, de repente, você barateou de um lado e criou um custo indireto do outro. E aí, na verdade, você não resolveu o problema. Aí eu acho que a gente consegue se posicionar. Isso não está no livro do Glaser, isso está a partir da inspiração da leitura dele. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, o que vocês dizem. Bom, pessoal, como eu tinha dito antes, né, o livro do Glaser é um livro sobre epistemologia. Episteme vem de conhecimento. Epistemologia é o estudo do conhecimento, como nós conhecemos. Então é um livro que ele já tinha feito naquele livro Criação Imperfeita. Ele estava discutindo mais sobre a física e já vinha combatendo, né, ele vem defendendo a ideia da certeza provisória razoável do jeito dele. Que a gente nunca vai chegar ao conhecimento. Então é um livro que eu já falei para os futuristas mediadores no momento em que vão apresentar, né, a discussão sobre dogmatismo, em que as pessoas vão dizer que é assim, que é assado e tal, dizer, não, olha aqui, a certeza provisória razoável tem um embasamento no nosso livro do Marcelo Glaser, que é um físico famoso. Então, e aí tem várias frases que a gente pode dar, e quando alguém perguntar, mas tem algum livro que pode ajudar nessa reflexão, aí vai ler Marcelo Glaser, Criação Imperfeita e Ilha do Conhecimento. Em termos de novidade, até a página que eu fui, vou dizer para vocês onde eu estou na página 63, não tem grandes novidades, a não ser dizer, é um livro sobre certeza provisória razoável que embasa esse conceito. Só que o livro está me despertando, e é isto que é interessante quando a gente faz leituras, né? São as oxigenações que a gente já vem trabalhando. Então eu, no áudio passado, falei sobre as duas ciências. A ciência da sobrevivência, porque o que o pessoal diz sobre ciência? Ciência pura e aplicada. Questionei isso. O nosso edifício do pensamento questiona isso. Porque a ciência, não existe a ciência aplicada que não tenha uma filosofia antes. Não existe a possibilidade. E o edifício do pensamento mata essa questão da ciência aplicada e ciência pura. O que nós temos é a ciência da sobrevivência e a ciência da existência. A ciência da sobrevivência é aquela que vai melhorar a vida dos sapiens. E a ciência da existência é aquela que vai matar a curiosidade dos sapiens sobre vários assuntos. São coisas completamente diferentes, métodos completamente diferentes. Eu, por exemplo, não posso aferir, né, criar uma metodologia para saber se os dinossauros estão mais felizes ou menos felizes. Eu estou estudando as borboletas, estou estudando o salmão, estou estudando a águia. Então, objetivamente, eu estou ali matando a curiosidade. Aquilo vai virar o quê? Um filme do Discovery. Então fica entre a ciência e a arte, a ciência e o entretenimento, a curiosidade das pessoas.
Ah, Nepô, mas as pessoas não podem usar métodos científicos para o estudo da águia? Devem. Só que são duas coisas diferentes, são dois objetivos diferentes. O ser humano tem essa característica. O ser humano é uma espécie, é a única espécie que tem, além da sobrevivência, a existência. Você não vai ver nunca uma cobra, né, num filme, assistindo uma série do Netflix. Então a gente tem essa demanda por existência, porque a gente tem essa consciência, e essa consciência existe essa subjetividade que demanda existência. E para fazer a existência mais interessante, para você ver assim, pô, eu quero saber um filme sobre o voo das borboletas. Então você vai ter um método para você estudar aquilo e dizer, olha, as borboletas, quando no verão elas fazem desse jeito, no inverno daquele outro jeito. As pessoas gostam disso. Mas isso é a ciência da existência. E a gente tem que trabalhar com a ciência da sobrevivência. Isso ajuda muito a pensar o problema. Então, no caso do Brasil, quanto mais... No caso do Brasil, como a gente tem grandes problemas de sobrevivência, se deve priorizar a ciência da sobrevivência e ter menos ciência da existência, por uma questão de necessidade. Como as pessoas falam ciência pura e aplicada, o cara diz, eu estou estudando o voo das borboletas, isso aqui é ciência pura. Aí é uma justificativa para ele continuar fazendo um estudo que ele gosta, né, num país que está precisando colocar verba para reduzir o problema do esgoto, por exemplo, do saneamento ou da eletricidade. Não, mas a gente está aqui, é a ciência pura, existe o espaço da ciência pura. Então é uma forma que as pessoas usam de enrolar os outros. Então eu escrevi agora umas coisas específicas sobre a ciência da sobrevivência. A ciência da sobrevivência, ela tem um método e ela entrega um resultado para um cliente. E a gente vai viver nesse novo século, né? É uma mudança da ciência da sobrevivência que vai cada vez se aproximar mais desse cliente, porque é um cliente mais empoderado e nós vamos ter plataformas de desenvolvimento científicos em que as pessoas que têm problema vão demandar as suas pesquisas, vão demandar soluções para as pessoas que estão nos institutos de pesquisa e vão aferir o resultado mais adiante. Então é uma mudança importante, que lendo o livro do Gleiser eu me inspirei e estou aproveitando o livro dele para a gente desenvolver essas coisas. Espero que vocês estejam gostando. É isso aí, bola para frente. Bom, pessoal, continuando a ler aí o nosso livrinho A Arte de Visão de Longo Prazo, do Peter Schwartz. Destaquei ontem uma frase que eu acho uma frase kuhniana, né? Que vem do Thomas Kuhn, né? Mesmo a conclusão do Thomas Kuhn, que eu botei, né? Se você quer ver o futuro, não pode depender de fontes convencionais de informação. Eu botei para vocês, isso aí eu acho que é uma frase kuhniana, né? Porque o Thomas Kuhn diz exatamente isso, né? Quando você tem uma anomalia, quem consegue enxergar vem de fora do sistema. E acho que na sequência aqui do livro, eu acho que tem uma coisa interessante, que ele vai falar aqui na página 27, dos cenários de Schmidt e Hawking. E ele diz o seguinte, que normalmente os cenários, né, as previsões de futuro, têm 3 previsões. O mais da mesma coisa, só que melhor. Eu diria que é o pessoal que vê o incremental. Depois ele vê o pior, degradação e depressão. Esse é o pessoal que, de alguma forma, está perdendo. E depois vem o diferente, mas melhor. Esse é o pessoal que está ganhando. Eu diria que a relação que as pessoas têm com o futuro está exatamente o seguinte: o que está acontecendo no futuro está melhorando a vida daquela pessoa, tornando mais ou menos neutra, ou piorando. Então, por exemplo, qualquer pessoa que esteja hoje, né, no mercado que assiste à uberização, sente que o futuro está pior.
O livro do Harari é um pouco isso, né? Ele quer manter um controle central do mundo, quando o mundo está se recontrolando de uma forma mais descentralizada. Então, todo mundo que exercia o controle, essa campanha da precarização, da uberização, é puxada pelos sindicatos que estão perdendo gradativamente a importância na sociedade, né? Todos os órgãos regulatórios que tinham intermediadores, fiscalização dos táxis, fiscalização de lojas com o Mercado Livre, tudo isso é óbvio que a pessoa vai sentir perda nesse processo. Então existe uma relação entre quem perde está pessimista, quem ganha mais ou menos está vendo o que vai rolar. E quem ganha muito, quem está querendo empreender, aí já vê o otimismo. Então, depende da visão de cada um em relação a esse processo. Na sequência dessa visão, quando a gente vai ler mais adiante, ele vai falar aqui desse futuro melhor, ele vai falar de subjetividades. Ele vai falar o seguinte, o terceiro cenário foi constituído ao redor da ideia de uma profunda mudança social, uma alteração de valores, que provocaria uma transformação na cultura ocidental. E aí vem um pouco na ideia de quem olha para esse novo século e vê o compartimento, né, a economia compartilhada, não consegue perceber o papel das tecnologias. Não foi no McLuhan. Não é o McLuhaniano. Os valores vêm depois, né? Se a gente analisar a história, esses novos valores vêm pela demanda da sobrevivência para uma descentralização, para um outro modelo de confiança, um outro modelo de compartilhamento, e a partir desse modelo de compartilhamento, você tem pessoas que introduzem valores que vêm a partir das possibilidades tecnológicas. E aí eu coloquei aqui, nesses estágios, em relação às tecnologias, digamos assim, a sociedade vive até o digital, não pode mudar do jeito que a gente está mudando. Não é que não quer, que gostaria, não pode. Não tenho ferramenta para criar um Uber. Eu não tenho ferramenta para criar um Waze. Então não tem como. Não pode. Eu não posso voar. Não tenho avião. Então não é uma discussão objetiva, é uma discussão objetiva, não pode. Depois, no segundo momento, você vai entrar o seguinte, eu posso, mas não sei. Eu não sei que eu posso. Porque agora tem a ferramenta, mas eu posso, eu quero. É aquela ideia do Brabandere quando ele diz que os navios a vapor tinham sempre velas, até um longo período, porque as pessoas ficavam com medo, e tinha gente que não, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, né? Então, assim, a pessoa nem sabe. Aí, no caso, a pessoa não sabe, a pessoa nem sabia. É uma região que a pessoa nem sabe que existe motor a vapor. E depois você tem o pode, mas não quero. Eu sou da resistência. Isso aí não, isso aí, os meus valores não aceitam isso, não tem a ver com a minha filosofia. E aí você se coloca contra a possibilidade do que você tem. Que é o que ele está dizendo ali. Quem tem mais a perder, mais vai resistir. É totalmente emocional essa história. E aí depois, num determinado momento, se torna tão corriqueiro que aí você... foi o caso do telex, do fax, do telefone, do computador, do celular, né, dos aplicativos. Então você pode e acaba sendo obrigado. E aí você vai na enxurrada. Só que você já está para trás e o pessoal que saiu na frente foi. E aí você esbarra de novo no muro. Não pode mudar. Você não pode fazer determinadas coisas porque não tem tecnologia. Que é a ideia do tecnoplaneta que vai sendo quebradas por tecnologias periféricas e centrais. Então a gente, olhando para 91, esse livro é de 91, tem coisas interessantes. E aí você vai tendo os insights e vai pensando coisas diferentes.
O que vocês dizem? Pessoal, vou fechar a leitura do livro do Marcelo Gleiser, Ilha do Conhecimento. Vamos fazer aqui uma discussão interessante, que é a seguinte: qual é o objetivo das leituras bimodais? E a gente tem batido muito nessa tecla. É o quê? Entramos no supermercado, tem a prateleira lá escrito Marcelo Gleiser. Ok. Aí na prateleira tem vários produtos. Aí a gente vai pegar um produto, pega um outro produto e diz, olha, isso aqui é material que a gente vai colocar, essa prateleira é para a gente levar para a cozinha. Ah, essa prateleira é para abastecer a sala. Essa aqui. E o Marcelo Gleiser, ele entrou aonde? Onde é que ele se encaixou na escola? Ele se encaixou na parte psicológica, ferramental, bibliografia ferramental para os futuristas mediadores, que vão trabalhar com, principalmente, certeza provisória razoável. O Marcelo Gleiser, ele vai trabalhar nesse livro as mudanças que o ser humano passa ao longo da história, né, com as modificações, com diversas modificações na forma de pensar, e tem um capítulo especial do uso que ele chama de instrumentos, que são tecnologias. E aí ele vai contar várias histórias. Então dá subsídios para alguém que quer fazer um PowerPoint, quer fazer uma apresentação um pouquinho mais sofisticada, quer apresentar como é que a sociedade mudou a partir da chegada de determinadas tecnologias que a gente passou a ver melhor, medir melhor as coisas. Marcelo Gleiser, esse livro vai dar uma ajudada, vai dar uma complementada. Não tem muito além disso. Não tem muito além disso. Então, eu acho que a gente completa o ciclo Marcelo Gleiser. E a gente, então, vai para um novo ciclo, e vai para um outro livro, um novo livro, que é o livro do nosso querido Hayek, da escola austríaca, Caminho da Servidão. É um livro que vai se trabalhar com a questão da ordem espontânea, da dificuldade da centralização. É um livro que vai se encaixar bem, inclusive, com essa discussão que a gente está fazendo aqui sobre o cliente como centro, né, do novo século. Então é isso, pessoal. Fechando aí Marcelo Gleiser e começando Caminho da Servidão com o nosso querido Hayek. Tá bom?